Uma dúvida muito comum de quem treina musculação é: de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o meu treino? Se é que eu preciso trocar o meu treino, né? Então, nesse vídeo, vamos esclarecer de uma vez todos os pontos sobre esse assunto, tá? Mas antes de começar o vídeo, já aproveita e se inscreve aí no canal, porque olha só, nesse canal a gente fala sobre tudo: medicina, nutrição, treinamento, sempre de forma bem aprofundada e com muito embasamento, tá? Então, para você não perder nenhum vídeo novo, já aproveita e se inscreve aí e vamos lá para o tema do vídeo então, tá? De quanto em quanto tempo eu preciso trocar o meu treino de musculação? Para responder essa pergunta, antes vamos entender alguns conceitos básicos, tá? Quando a gente fala de um treinamento voltado para hipertrofia, para força máxima, tá? Para o desenvolvimento de uma dessas capacidades, seja hipertrofia, né, ganho de massa muscular, quanto ganho de força, a gente precisa ter uma progressão dentro dos parâmetros que envolvem o aumento daquela capacidade. Por exemplo, quando a gente fala de força, a gente precisa aumentar as cargas ao longo do tempo para que a gente aumente a nossa força, certo? Quando a gente fala de hipertrofia, o principal parâmetro que os estudos mostram que está mais relacionado diretamente com a hipertrofia é o aumento do que a gente chama de volume load, que resumidamente é a quantidade de trabalho que você exige do músculo. E esse músculo responde a esse aumento de trabalho, ficando maior e mais forte, tá? O que é esse volume load? O que determina ele? Basicamente, são 3 variáveis que determinam esse volume load: quantidade de séries, quantidade de carga e quantidade de repetições. Se você vai progredindo uma ou mais dessas variáveis ao longo do tempo, você vai tendo mais hipertrofia, exceto a quantidade de repetições, né? Que se você aumentar demais aquela quantidade de repetições, você vai acabar saindo de um limiar ali que estimula mais a hipertrofia, né? Que estimula mais as fibras musculares que geram hipertrofia, as fibras brancas, e vai começar a estimular mais fibras que não geram tanta hipertrofia, fibras vermelhas, tá? Quando você começa a ir para repetições extremamente altas, tá? Então, assim, é interessante manter um limiar de repetições um pouco mais baixo para focar em hipertrofia. Mas, de forma geral, se você aumenta séries e aumenta carga, né, um dos dois ou os dois ao longo do tempo, de forma gradativa, você vai tendendo a ter mais hipertrofia, tá? Então, qual que é o ponto aqui desse vídeo? Entendendo isso, entendendo que para ter hipertrofia você precisa aumentar o volume load ao longo do tempo de forma gradativa, e para aumentar a força você precisa ir progredindo as cargas ao longo do tempo, pensa comigo. Se você ficar trocando o seu treino toda hora, como que você vai ter um parâmetro da sua evolução? Como que você vai medir a sua evolução? Por exemplo, se você fica invertendo a ordem dos exercícios, se você fica colocando técnicas avançadas, né? Fica variando o seu treino toda semana, como você vai saber que você está progredindo dentro daquele treino? Essa que é a grande questão. Então, por exemplo, se a gente fala de um treino ali voltado para força máxima, né? Se você mantém o mesmo treino, a mesma ordem dos exercícios, tá? A mesma base de treino ao longo do tempo, né? Por um período mais longo, se você vai aumentando ali as cargas em cada um desses exercícios, né? O treino é o mesmo. O treino está se mantendo o mesmo e você está aumentando as cargas ali. Então, é sinal que sim, você está progredindo, você está ganhando força, tá? Agora, pensa comigo. Se você vai lá e fica trocando a ordem dos exercícios. Então, num treino, você faz o agachamento primeiro e, sei lá, a cadeira extensora por último, num treino de quadríceps. Aí, no outro treino, você começa pela cadeira extensora e deixa o agachamento por último. Você concorda comigo que fazendo o agachamento primeiro e fazendo o agachamento por último, as cargas vão mudar completamente, né? E se você fica mudando dessa forma, como que você vai medir a sua progressão? Porque se você começa com o agachamento, no início do treino, você vai pegar uma carga muito maior do que deixar o agachamento para o final do treino. Você concorda comigo?
Então, para você medir o seu parâmetro de progressão ao longo do tempo, é interessante que você mantenha uma base de treino fixa, né? Não fique mudando ordem dos exercícios, não fique colocando técnicas avançadas, colocando coisas diferentes a cada treino, porque senão você perde esse parâmetro de evolução. Você não sabe se você está progredindo ou não. E a mesma coisa para a hipertrofia. Entra na mesma questão, né? Para a hipertrofia, a gente sabe que as cargas também é um dos parâmetros que entra ali na fórmula do volume load, né? Então a gente viu que o volume load, né, é uma fórmula que depende ali do produto, tá, da multiplicação das cargas com as séries e com as repetições, tá? Então, quando a gente fala de hipertrofia, principalmente a longo prazo, uma das formas de você otimizar a hipertrofia da melhor forma é progredindo justamente as cargas, né? Porque as cargas não tem muito um limite até onde dá para progredir. Você pode progredir, né, enfim, infinitamente, tá? Agora, quando a gente fala de progredir séries, acaba que tem um certo limite. Por mais que os estudos ali na literatura não mostram um limite assim de quantidade de séries em que a partir dali ficaria contraprodutivo aumentar mais, né? Tem aí estudos que mostram resposta na hipertrofia com até 40 séries por grupo muscular por semana, tá? Então, assim, a quantidade de séries depende muito do indivíduo, da capacidade de recuperação daquele indivíduo, tá? Mas, de qualquer forma, chega um momento que aumentar mais as séries acaba ficando muito complicado, porque o treino vai ficando muito longo, né? Então, você vai começar a fazer treinos com mais de 3 horas, se você foca no aumento de séries para aumentar o volume load. Então, por isso que a longo prazo é muito importante focar principalmente no aumento das cargas ao longo do tempo, para aumentar esse volume load e ter mais hipertrofia, tá? Não estou falando que não pode aumentar séries, você também pode ir aumentando séries e tal, mas o foco principal, né, deve ser o aumento das cargas. Essa é uma das formas mais inteligentes de você ter hipertrofia a longo prazo. E aí, para você conseguir medir essa progressão de carga de forma mais objetiva ao longo do tempo, é interessante que você se mantenha no mesmo treino justamente, tá? Então não é interessante que você fique variando o seu treino toda semana, trocando os exercícios do treino, trocando a ordem dos exercícios do treino, adicionando técnicas avançadas de forma completamente aleatória, tá? Então é interessante que você mantenha a mesma base de treino, tá? Mesma ordem dos exercícios, se for o caso, mesma zona de repetições também, tá? A longo prazo, por um longo período, sem ficar oscilando muito isso, né? Sem ficar oscilando exercícios, até mesmo zona de repetições, né? Se você está trabalhando ali com 6 a 10 repetições, é interessante se manter mais ou menos, né, nesse intervalo, não ficar variando muito ao longo das semanas. Por exemplo, colocar uma semana 6 a 10 repetições por série e outra semana você vai lá e coloca, sei lá, 12 a 15 repetições por série, né? Então acaba distinguindo muito, né? A carga vai acabar sendo muito diferente nos dois casos. Então é interessante que você mantenha exercícios, ordem de exercícios, tá? Zona de repetições, tudo isso mais ou menos constante aí ao longo do tempo, para justamente você conseguir medir a sua progressão de forma mais objetiva, tá? Então, visando hipertrofia, visando força, visando a melhora dessas capacidades, mantenha o mesmo treino, tá? Não é recomendado que você fique trocando o seu treino. Você até pode ter resultados trocando o seu treino, mas é bem menos garantido, é bem menos provável, porque você não vai conseguir justamente medir a progressão, ter certeza do que você está fazendo ao longo do tempo, tá? Você pode até progredir de forma ocasional ali, né? Porque, como eu falei, aumentou séries, aumentou carga, né? Aumentou repetições aí ao longo do tempo, se aumenta o volume load, você tem hipertrofia, tá? Você pode até variar o seu treino e dar sorte de ainda assim aumentar, né, o volume load e evoluir. Mas e se você não evoluir, né, fazendo isso, mudando o treino toda semana? O que você vai fazer? Né? Você nem sabe o que você está fazendo ali, você nem tem parâmetro de evolução.
Agora não, se você tá com o seu treino encaixadinho ali, né, tudo certinho, tal, ao longo das semanas, tá progredindo as cargas e tudo mais, não tem como você não evoluir, tá? Porque você tá aumentando o volume load ao longo das semanas, tá certo? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído, tenha ajudado e esclarecido todas as dúvidas em relação a esse assunto, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí a sua curtida, deixa aí o seu comentário do que você achou. Sugestões de temas para próximos vídeos também são bem-vindas. Compartilhe esse vídeo com alguém que também possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.